Jeroboão. O reino de Israel viveu um período de grande prosperidade sob o comando de Jeroboão II, mas essa prosperidade se revelou uma faca de dois gumes. O país, marcado pela expansão territorial e riquezas materiais, estava à beira da destruição moral e espiritual. Jeroboão II, que governou de 794 a 753 a.C., restaurou o reino à sua antiga grandeza, mas a sua ascensão ao poder também trouxe consigo grandes desafios. Ele herdou um reino fragmentado, mas com sua habilidade política e militar, conseguiu consolidar o poder e trazer paz, afastando os inimigos que ameaçavam Israel. Sob sua liderança, Israel não apenas se expandiu territorialmente, mas também experimentou um florescimento econômico que aparentemente parecia abençoado por Deus. No entanto, como muitos reis antes dele, Jeroboão II falhou em reconhecer que prosperidade material não é sinônimo de favor divino. A tentação de se afastar dos princípios de Deus tornou-se cada vez mais evidente. A idolatria e os ídolos tornaram-se uma parte fundamental da vida no reino. E Jeroboão II, em sua tentativa de garantir a estabilidade política, incentivou práticas religiosas que afastaram o povo de Deus. O que parecia ser uma época de bênçãos divinas estava, na verdade, levando Israel para um caminho de destruição. Esse contraste entre prosperidade e decadência, entre bênçãos externas e corrupção interna, é o que torna a história de Jeroboão II tão relevante para os dias de hoje. Quantas vezes nós, em nossas próprias vidas, somos seduzidos pelas riquezas e pelos sucessos materiais, sem perceber que, ao fazermos isso, nos afastamos do verdadeiro propósito de Deus. A história de Jeroboão II nos ensina que prosperidade sem a orientação de Deus pode ser tão perigosa quanto a pobreza. Assim como Jeroboão II teve a chance de fazer a escolha certa, nós também somos chamados a refletir sobre nossas escolhas. Se você se sente tocado pela mensagem de hoje, deixe seu like e continue acompanhando essa jornada de fé. Que possamos aprender com a história de Jeroboão II e buscar a verdadeira prosperidade que vem de Deus. Jeroboão II ascendeu ao trono de Israel em um momento de grande instabilidade. O reino do norte, após o reinado de seu pai Joás, estava em ruínas. No entanto, ele conseguiu restaurar o poder de Israel, expandindo suas fronteiras e trazendo paz através de suas vitórias militares. Sob sua liderança, as fronteiras do reino foram ampliadas até o rio Eufrates ao norte e ao Golfo de Acaba ao sul, como jamais visto desde os dias de Salomão. O reinado de Jeroboão II, que durou cerca de 41 anos, foi, sem dúvida, um período de prosperidade material para Israel. A terra florescia, os mercados estavam cheios e os inimigos eram derrotados. A nação parecia imbatível, porém, o que parecia ser uma bênção era, na realidade, uma prova do poder corrosivo da prosperidade. A riqueza trouxe consigo a corrupção, o egoísmo e a idolatria. Jeroboão II, que inicialmente procurou restaurar o reino, acabou por se afastar da verdadeira adoração ao Deus de Israel. Em vez de seguir as instruções de Deus e erradicar os cultos idólatras, ele os incentivou. O culto ao bezerro de ouro, que havia sido iniciado por seu antecessor Jeroboão I, continuou a ser praticado com vigor. Jeroboão II não fez nenhum esforço significativo para mudar essa prática, e em vez disso, ela se espalhou por todo o reino. Este distanciamento de Deus e a tolerância com a idolatria tiveram consequências desastrosas. Mesmo quando o Senhor continuava a abençoar Israel com vitórias militares e prosperidade econômica, o reino estava espiritualmente enfraquecido. O livro de Amós, contemporâneo a Jeroboão II, revela uma nação de coração duro, entregue à exploração dos pobres, à opressão e ao abuso. A desigualdade social era evidente, com as elites se beneficiando das riquezas e os pobres sendo oprimidos, sem esperança de justiça. O profeta Amós, enviado por Deus, não hesitou em denunciar a hipocrisia de uma nação que se considerava abençoada, mas que estava cheia de corrupção moral e espiritual. Amós falou contra a falsa segurança do povo, que acreditava que a prosperidade era uma prova do favor de Deus, quando, na verdade,
era uma bênção que deveria ser usada para a justiça e a adoração verdadeira. O povo de Israel estava vivendo em um estado de ilusão, acreditando que Deus os favorecia, devido às suas conquistas externas, mas ignorando o que realmente importava: um coração arrependido e uma vida de justiça. Por mais que o reino estivesse se expandindo, as riquezas estavam se tornando um obstáculo para a verdadeira fé. A prosperidade, longe de ser um sinal de bênção, estava, na verdade, alimentando a decadência espiritual. O povo de Israel estava sendo seduzido pelas riquezas e pelo sucesso, mas estava se afastando de Deus. A história de Jeroboão II, com todas as suas vitórias externas, revela que prosperidade sem a verdadeira adoração a Deus é uma armadilha perigosa. O reino prosperava, mas os corações estavam distantes do Senhor. Jeroboão II, apesar de suas vitórias militares e expansão territorial, não conseguiu evitar a decadência espiritual de Israel. A falha de seu governo foi, na verdade, uma falha de liderança moral e religiosa. Ele teve a oportunidade de ser um rei justo, guiando seu povo para uma relação genuína com Deus, mas, ao invés disso, ele se afastou dos princípios divinos. A corrupção e a idolatria que ele permitiu florescer em Israel trouxeram um profundo desgaste espiritual, algo que, a longo prazo, seria impossível de ignorar. Enquanto o reinado de Jeroboão II parecia estar em seu auge, os profetas de Deus não cessaram de alertar sobre o perigo da idolatria e da injustiça. O profeta Amós, um homem simples e não pertencente à elite religiosa, foi uma voz profética que ecoou em meio à riqueza e à arrogância de Israel. Ele denunciou a hipocrisia do povo, dizendo: Vós que construís casas de marfim e embelezais as vossas camas com colchas, mas desprezais o pobre e oprimis o fraco. Amós capítulo 6, versículo 4, 6. Amós não falava de coisas externas, mas de algo muito mais profundo. A distância entre a aparente prosperidade e a realidade do coração do povo de Israel. A história de Jeroboão II, então, se torna um reflexo de uma nação que vivia de aparências. A prosperidade material não era mais uma bênção, mas uma maldição disfarçada. O povo se afastou de Deus porque confiou mais nas riquezas e no sucesso militar do que em sua fé verdadeira. Deus, através dos profetas, os advertiu repetidamente sobre o destino trágico que aguardava os que se afastassem de sua palavra. A época de Jeroboão II acabou levando Israel à beira do juízo. Mesmo com a prosperidade visível, Deus não poderia ignorar o pecado do povo. O reinado de Jeroboão II durou mais de 4 décadas, mas em um giro irônico do destino, foi ele quem selou a decadência do Reino do Norte. No final de sua vida, o reino parecia intacto, mas estava espiritualmente enfraquecido. Israel tinha se afastado do Senhor, e a queda de Samaria em 722 a.C. marcaria o fim do Reino do Norte, exatamente 31 anos após o fim do reinado de Jeroboão II. O livro de Amós nos mostra que a prosperidade não é um sinal automático de bênção divina. Prosperidade sem justiça, sem adoração verdadeira e sem arrependimento é vazia e passageira. A verdadeira bênção de Deus não está nas riquezas externas, mas na paz interior que vem de andar nos caminhos do Senhor. Jeroboão II nos lembra que as riquezas materiais podem ser uma distração, nos afastando de uma vida de justiça e fé. Quando Deus é ignorado, mesmo a maior das prosperidades se torna fútil e insustentável. A história de Jeroboão II é uma advertência clara sobre os perigos de confiar nas riquezas materiais e nas vitórias externas como sinais do favor de Deus. Embora o reino tenha sido abençoado com prosperidade e expansão, a verdadeira bênção de Deus não reside em bens materiais, mas na fidelidade a Ele. Jeroboão II nos ensina que é possível viver uma vida exteriormente abençoada e ainda assim estar espiritualmente afastado de Deus. O que realmente importa para Deus não são as riquezas ou as vitórias terrenas, mas a justiça, a humildade e a adoração verdadeira. Assim como Jeroboão II, nós também podemos ser seduzidos pela ideia de que a prosperidade e o sucesso são sinais do favor divino, mas a verdadeira prova de nossa relação com Deus
está em nossas ações, em nossa fé e em como vivemos segundo os seus princípios. O reino de Israel foi grande em suas vitórias, mas caiu pela corrupção de seu coração. Que possamos aprender a buscar não apenas bênçãos materiais, mas a verdadeira paz que vem de caminhar com Deus. Se você também deseja buscar a verdadeira prosperidade que vem de Deus, deixe seu like e compartilhe essa mensagem com aqueles que precisam ser lembrados de que a verdadeira riqueza está em nossa fé e fidelidade a Ele. Junte-se a nós nesta jornada de reflexão e fé.